Paz, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus para as nossas vidas. Então a passagem que eu quero partilhar com vocês, ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23 até ao 27. Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23 até o 27. Que fala quando Jesus acalma a tempestade. Então a palavra do nosso Deus nos diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande abundância. Aqueles homens se admiraram, dizendo: mas quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então aqui nós vemos Jesus entrando do barco com os seus discípulos. Nós vemos Jesus entrando no barco e os seus discípulos foram atrás de Jesus. Os seus discípulos seguiram Jesus e entraram então no barco. Então eles entraram no barco e então foram para o mar da Galileia. A Bíblia, ela fala mar. Mas na verdade, se nós formos estudar um pouco, se nós estudarmos um pouco, se nós nos aprofundarmos, nós vamos ver que esse mar da Galileia, na verdade, ele não é mar, mas ele é um lago de água doce. Então eu me pergunto: será que em um lago tem tempestades? Será que em um lago existe tempestades? Eu creio que não. Então, o que é que eu quero dizer com isto? A Bíblia fala que eles entraram no barco e que de repente levantou-se no mar uma grande tempestade. Um grande vento, uma grande tempestade encontrou eles. Então, aprendemos que o mar da Galileia, na verdade, não é mar, mas sim lago. Um lago grande. Então, se era um grande lago, então a pergunta é: de onde vem então aquela tempestade? De onde vem então essa tempestade? Nós vemos que Jesus, no meio da tempestade, Jesus estava onde? Estava no barco. Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Então, se Jesus estava dormindo, então, espera lá. Vamos ao início. Eles entram num barco. Afinal, aquilo não era mar, mas sim um lago. Então, no lago apareceu uma tempestade, apareceu um vento que não era normal. Jesus estava dormindo. Se nós pensarmos bem, aqui tem algo. Aqui tem algum mistério de Deus. Algo que precisa ser revelado. Algo que precisa ser trazido à luz. Algo que está encoberto precisa ser trazido à luz. Então quer dizer, se aquilo é lago, se no lago não existem tempestades, então eu creio que o próprio Jesus, ele cria então aquela situação. O próprio Jesus, ele chamou à existência. O próprio Jesus, ele chama então à existência aquilo que não existe. Naquele caso, ele chama à existência a uma tempestade no meio do lago. Não é a palavra de Deus que nos diz que Jesus Cristo que Jesus Cristo vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, como a palavra de Deus nos diz? Então, eu aprendo aqui, eu meditando neste texto, eu aprendo aqui que Jesus Cristo, ele chamou à existência aquela tempestade. Ele criou então aquela tempestade. E vemos então
se Jesus, ele criou então tudo aquilo, se ele criou então aquela tempestade, nós vemos que Jesus Cristo, ele está dormindo. E nós vemos a reação do povo. Nós vemos a reação dos discípulos. Nós vemos que os discípulos, eles começam então a despertar Jesus. Eles começam a despertar Jesus, eles acordaram Jesus e começaram a rogar: Mestre, salva-nos porque nós vamos perecer. Mestre, salva-nos porque nós vamos morrer. Mestre, salva-nos. E então nós vemos aquilo que Jesus Cristo fez depois. Jesus Cristo com uma palavra. Jesus Cristo, ele diz: com uma palavra aquela tempestade parou. Com uma palavra aquele vento cessou. E logo a palavra de Deus nos diz que virou abundância. E então nós vemos que Jesus cessou aquela tempestade. Aquela tempestade que ele próprio criou, ele cessou. Então, eu entendo aqui que tem tempestades da nossa vida que é o próprio Deus que as cria. Que é o próprio Deus que as criou. Porque ele sabe que se não for assim, nós não vamos olhar para ele. Se não for assim, nós não vamos querer depender dele. Se não for assim, nós vamos continuar vivendo do nosso jeito, achando então que nós podemos viver como nós queremos. Essas tempestades, elas vêm para nós nos chegarmos mais a Deus. O próprio Deus, ele cria essas tempestades para que nós então possamos nos chegar mais a Ele. Para nós então, diante dessa tempestade, para nós nos humilharmos diante dele. Essas tempestades, elas vêm para nos mostrar que nós dependemos de Deus, que nós carecemos de Deus, que nós não somos nada sem Deus e que nós não podemos nada sem Ele. Que na verdade essas tempestades, elas nos mostram que nós somos completamente dependentes de Deus. Portanto, o próprio Deus, ele cria essas situações. Portanto, o próprio Deus, ele cria essas tempestades para que nós possamos entender que nós somos completamente dependentes dele. Então nós vemos que Jesus, ele aqui criou aquela situação. Nós vemos que Jesus criou então aquela tempestade. No nosso caso, no seu caso, no seu problema, porque ele criou esse problema, ele criou essa situação, ele criou essa circunstância para que então ele pudesse ouvir da sua boca: Senhor, me ajuda. Ele quer ouvir da tua boca, ele quer ouvir da minha boca: Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu me arrependo, eu confesso os meus pecados. Eu confesso que eu preciso de ti, Senhor. Eu confesso que tenho posto o meu orgulho. Eu confesso que tenho posto o meu orgulho tem-me cegado, mas eu reconheço que o meu orgulho, ele me faz não olhar para ti, Senhor. Eu reconheço que o meu orgulho, ele me faz não olhar para ti, ele me faz eu não viver a tua vontade. O meu orgulho, ele me faz eu não obedecer à tua vontade. Mas, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, Senhor. Eu reconheço que eu preciso de ti, Senhor. Eu me humilho diante do Senhor. Eu reconheço que eu dependo do Senhor. Não foi isto que aqueles homens fizeram dentro do barco, não foi isto que aqueles discípulos fizeram. Nós vemos que Jesus estava dormindo e eles acordaram Jesus Cristo, eles acordaram Jesus Cristo e eles acordaram porque eles estavam: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eles estavam rogando para que Jesus salvasse eles estavam rogando que dependiam de Jesus. Eles se humilharam ali, eles se renderam a Jesus e então acordaram Jesus pedindo para que este os salvasse. E então nós vemos a resposta de Jesus. Jesus, com uma palavra, aquela tempestade, aquele vento parou. Aquele vento, aquela tempestade, ela cessou.
que nós possamos pensar nisto. Tudo isso que está a acontecer na tua vida, tudo isto que está a acontecer na minha vida, é permissão de Deus. Para que você olhe para Deus de maneira diferente. Para que eu olhe para Deus de maneira diferente. Para que nós possamos aprender a depender de Deus. Para que nós possamos aprender a obedecer a Deus. Para que nós possamos então aprender a amar e a desejar mais Deus. Para que nós possamos amar os caminhos do Senhor. Para que nós possamos aprender a ouvir a voz de Deus e a nos guiar pela sua vontade. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração. Em nome de Jesus. Essa tempestade, esse vento, ele não te vai matar. Ele não vai destruir. Essa tempestade, esse vento, ele vem para nos levar mais para Deus, para nos chegarmos mais a Deus, para nos humilharmos mais diante de Deus. Fique na paz. Em nome de Jesus. Amém.